aula de hoje, iremos abordar a partida direta com reversão, porém a sua implementação a partir de um CLP da Schneider. Mas antes disso, iremos avaliar a questão dos diagramas de potência e o diagrama de comando da partida direta com reversão convencional. Então aqui nós temos os dois diagramas. Vamos analisar todas as características para recordarmos as considerações em relação ao diagrama elétrico. Aqui nós temos na alimentação um sistema trifásico, então RST, 3 fases mais neutro mais terra, sendo que a tensão entre fase e neutro é 127 e as tensões entre fase e fase é 220 volts. Nós estamos utilizando as 3 fases RST, estamos alimentando um DM, que é o nosso disjuntor motor. Esse disjuntor motor está incorporado às proteções térmicas e magnéticas para proteção contra sobrecorrente e curto-circuito, no caso que venha a ocorrer no nosso motor. E a questão aqui da nossa proteção térmica do nosso motor relacionada com sobrecorrente, ela está com a faixa de ajuste aqui de 7 a 10 amperes. Então esse ajuste aqui ele é realizado na frente lá da posição do nosso disjuntor motor, de forma que o operador, o eletricista, selecione a corrente nominal que o motor opere. Saindo do nosso disjuntor motor, então, nós temos a alimentação dos 3 fases, e saindo do disjuntor motor, ele vai alimentar 2 contatores, K1 e K2. Ambos contatores com corrente nominal de 12 A, tensão de comando de 24 volts em corrente contínua, VCC de corrente contínua. Então isso quer dizer o quê? Que a nossa bobina dos nossos contatores tem que ser alimentado em um borne com um nível de tensão 0 volts e no outro borne com um nível de tensão 24 volts em corrente contínua. E esses 2 contatores eles são responsáveis por acionar cada qual o motor em um sentido de rotação. Então nós temos o K1 para girar o motor no sentido horário e K2 para girar o motor no sentido anti-horário. Vamos analisar a questão da forma como é ligado esses contatores. Vocês vão perceber que em uma das fases a gente está trocando. Olha aqui, ó. O borne 1 a gente está ligando no borne 5, o borne 3 no 3 e o 5 no 1. Então o que ocorreu? Aqui nós invertemos as ligações dos terminais 1 e 5 entre os contatores. Dessa forma a gente está invertendo a sequência das fases. E sendo assim, ao acionar o motor com este contator, eu vou girar o motor para um lado. E ao acionar o motor com este contator, como vai ter uma diferença da sequência das fases, eu vou girar o motor para um outro sentido. E aqui embaixo nós temos a alimentação do nosso motor. Então os condutores elétricos saem dos contatores e chegam ao nosso motor. Aqui nós estamos trabalhando então com um motor trifásico de 3 cavalos, potência ativa de 2.2 kW, tensão nominal de operação dele de 220 volts entre fases, corrente nominal de 8.7 A e o diâmetro desse condutor aqui de 2.5 milímetros quadrados. Essas são as informações do nosso motor, então. E agora a questão do diagrama de comando. Aqui nós temos o diagrama de comando. O que é importante aqui já primeiro? Esse comando está sendo realizado em 24 volts. Então eu estou utilizando aqui uma fase, um neutro e o terra. Estou alimentando uma fonte de tensão 24 volts VCC. Aqui nós temos só um disjuntor de proteção da própria fonte. E na nossa saída da nossa fonte nós temos o nosso sinal de corrente contínua, os terminais positivos e o terminal negativo. Vamos analisar como foi implementado então esse comando elétrico. O terminal negativo já está saindo e está indo diretamente no A2 do K1 e também está indo no A2 do K2. Já o terminal positivo, ele está saindo por aqui, sobe o condutor e ele passa no contato aberto do disjuntor motor. Como funciona isso? Se o disjuntor motor está acionado, ou seja, eu pressionei o botão de liga do nosso disjuntor motor, esse contato fecha, permitindo a passagem de corrente. Se o disjuntor motor estiver desligado no seu estado natural, esse contato aberto continua aberto, então não irá passar corrente elétrica por aqui e o nosso comando não funciona. Outra situação, se a nossa proteção térmica do nosso motor for atuada enquanto ele estiver operando o motor, os contatos dele aqui irão abrir, os contatos de potência, e consequentemente este contato também permanecerá aberto. Então funciona da seguinte forma, esse contato depende do estado do nosso disjuntor motor. Se o disjuntor motor está com seus contatos fechados aqui, permitindo a passagem de corrente, ele também está fechado.
Se ele está em seu estado natural, desligado, ou seja, na posição aberto, esse contato também está aberto. Então, o nosso diagrama de comando está passando por um contato normalmente aberto do nosso disjuntor motor. Em sequência aqui do nosso contato aberto do disjuntor motor, nós conectamos em um contato fechado, 1, 2, de uma botoeira de desliga, um contato normalmente fechado. Saindo da nossa botoeira aqui, ela é ramificada para 3 pontos. Ela vai no borne no terminal 1, 3 do nosso botão de liga 1 e vai também para o terminal 3 do botão de liga 2, vai para o terminal 13 do contato auxiliar de K1 e vai também para o 13 do contato auxiliar de K2. Então esses são nossos contatos de selo de K1 e de K2. Essa botoeira vai ser responsável por acionar essa contatora, K1. E essa botoeira vai ser responsável por acionar essa botoeira. Tudo bem? Então aqui nós temos os dois contatos de selo, o primeiro de K1, o segundo de K2. Saindo aqui dessas ligações, nós saímos do terminal 4 aqui da botoeira de liga e conectamos no terminal 21 do nosso contato fechado de K2. O que é interessante aqui, ó, este 14, ele está ligado aqui no meio. Então isso quer dizer o quê? Eu posso ligar o 14 aqui do K1 tanto no terminal 4 do botão de liga 1, como no terminal 21 do K2. Este ponto aqui, ele está tendo continuidade um com o outro. Então eu posso ligar esse fio aqui que está saindo de K1, tanto aqui quanto aqui, que vai ter o mesmo efeito no nosso diagrama elétrico, no nosso funcionamento do nosso sistema elétrico. Da mesma forma aqui, eu estou ligando o K2 nesse laço do nosso diagrama elétrico. Então aqui eu vou fazer o nosso intertravamento. Eu já vou ressaltar aqui que esses dois contatos fechados aqui que a gente liga, ele funciona como um intertravamento. Esse intertravamento é fundamental para que as duas contatoras nunca sejam acionadas ao mesmo tempo. Se essas contatoras fossem acionadas ao mesmo tempo, como eu estou tendo aquela questão da inversão das fases lá no circuito de potência, consequentemente, eu estaria fechando um curto-circuito no nosso motor, podendo resultar até na queima do motor. Então esse contato aqui, o 21 e 22 do K2 e o 21 e 22 do K1, que é o nosso intertravamento elétrico, o nosso comando, ele é fundamental para garantir uma proteção do nosso motor elétrico. E agora vamos analisar agora a questão de como funciona as ligações, as conexões elétricas no nosso CLP. Aqui nós estamos utilizando um CLP da Schneider, um M221C24R. Depois nós iremos simular essa aplicação e vamos avaliar como está funcionando. Nós temos uma alimentação aqui, ó, fase, neutro e terra. Passamos por um disjuntor aqui com uma corrente, um disjuntor curva C de 10 amperes. E esse disjuntor é responsável pela nossa alimentação do nosso CLP. Esse CLP, então, ele é alimentado em 127 volts, fase, neutro e terra, sendo que a diferença de tensão entre o fase e o neutro é de 127 e, da mesma forma, entre o fase e o terra, de 127 volts. Então, esse CLP é alimentado em corrente alternada. Já o nosso diagrama de comando, o nosso comando, a intermediação do comando é toda realizada em corrente contínua. Então, aquela mesma fonte de tensão que nós utilizamos lá para acionar as contatoras na partida direta convencional, a gente está utilizando aqui para desenvolver as conexões elétricas do nosso CLP. Então, como que nós estamos realizando? O terminal comum aqui das entradas, lembrando, os Is são as nossas inputs e os Qs são as nossas saídas, as nossas outputs. Então aqui o terminal negativo da nossa fonte, um dos terminais, está indo até o terminal comum. E o terminal positivo, ele está indo aqui em todos os terminais 1, 13 e 3 das nossas botoeiras. Então nós temos aqui, ó, o contato normalmente aberto do nosso disjuntor motor, o contato aqui fechado na nossa botoeira de desliga, o contato aberto da nossa botoeira de liga 1 e o contato aberto da nossa botoeira de liga 2. Então, como funciona o funcionamento das nossas entradas? Elas sempre vão trabalhar, como é uma entrada digital aqui, que nós estamos trabalhando com as nossas entradas digitais, elas sempre vão trabalhar com base em uma diferença de um nível de tensão. Aqui, como eu coloquei o nível 0 volts no nosso comum, eu tenho que ter um sinal de tensão positivo aqui na nossa entrada, para que essa entrada tenha um nível lógico alto. Caso eu não tenha esse nível, eu não tenha essa diferença de tensão, ela vai ter um nível lógico baixo, um nível lógico zero.
Então funcionamos da seguinte forma, o nosso positivo está indo nesses terminais, por exemplo aqui, ó, as portas I1, I2 e I3, elas estão conectadas ó, num botão que já é um contato normalmente aberto. Então aqui, necessariamente, não vai estar chegando o nível de tensão se eu não apertar nesse botão. Então aqui eu vou estar com nível lógico 0. O botão de desliga, ele é um contato já normal fechado. Então aqui estará chegando o nível de tensão na porta I1. Então, esse I1 aqui ele estará com nível lógico alto no momento que eu aciono o meu sistema, que eu ligo ele já, ele está com o meu sistema energizado. Da mesma forma, o nosso disjuntor motor, no momento que eu aciono, coloco ele na posição de liga, o contato que é aberto dele irá fechar. Então, eu energizando o meu sistema, aqui esse contato vai fechar automaticamente e aqui eu também terei um nível lógico alto. Então, de cara, isso daqui já é importante para a gente. I0 e I1 já estarão em nível lógico alto assim que a gente energizar o sistema. E 2 e 3 estará em nível lógico baixo, ou seja, 0 volts, no momento que a gente energiza o sistema. E as nossas saídas, da mesma forma, o negativo está conectado no comum, aqui são saídas a relé, e o Q0 está conectado no K1 e o Q1 está conectado no K2. Então aqui funciona da seguinte forma, o positivo já está conectado nos bornes A1 e A1 do K1 e do K2, o negativo está passando pelo comum, e conforme a programação do nosso CLP, esse relé interno aqui ele será fechado ou permanecerá aberto. Se ele for fechado, ele vai permitir a circulação do nível de tensão 0 volts chegar no A2. Se eu tiver então 0 volts em um terminal, 24 volts no outro terminal, necessariamente eu vou estar acionando esse nosso contator. Nós estamos agora aqui no Soul Machine Keybase, software de programação de CLPs da Schneider. E a gente vai trabalhar agora com a programação em ladder da nossa partida direta com reversão. Primeira questão, seleciono o meu CLP que vou trabalhar. Estou aqui com a linha M221. Eu vou selecionar o TM221CE24R. Seleciono e substituo. Então nós temos aqui o nosso CLP com do I0 até o I13, 14 entradas digitais, e nós temos aqui do Q0 até o Q9, nós temos no caso então 10 saídas digitais. Para a parte de programação, eu venho aqui no campo de programação, a gente vai trabalhar em linguagem ladder aqui. A questão do ladder é interessante a gente abordar, a gente retomar o nosso diagrama de potência convencional, o nosso diagrama de potência e comando aqui. Se vocês recordarem, vocês vão perceberem aqui ó, que nosso diagrama de comando, nós percebemos eles de um formato, como se fosse em uma estrutura vertical. Porém, no ladder, a infraestrutura de como a gente implementa o ladder é muito similar ao que foi desenvolvido aqui nessa parte do nosso diagrama. Porém, a gente vai construir ele de uma forma horizontal. Vamos compreender melhor isso. Aqui, algumas considerações importantes. O nosso DM aqui, nosso contato aberto, nosso disjuntor motor, é um contato que será uma entrada para o nosso CLP. O nosso botão de desliga é uma entrada para o nosso CLP. O nosso botão de liga é uma entrada para o nosso CLP. Os dois botões de liga são entradas. O Q1 e o Q2 são saídas. E os contatos, esses contatos auxiliares aqui que a gente utiliza, no caso eles vão ser implementados diretamente no ladder. Então ele não vai ser necessário a gente pensar nele como da forma física. Então vamos voltar lá pelo ladder. O primeiro elemento do nosso diagrama de comando lá era o nosso contato normalmente aberto do nosso disjuntor motor. Então, eu vou utilizar aqui um contato normalmente aberto. O endereço dele é o I0.0. E vou escrever aqui no comentário contato, vou pôr DM, disjuntor motor, underline contato NO. Então, é o nosso contato NO do nosso disjuntor motor. Na sequência dele, nós tínhamos nosso botão de desliga. Lá na prática, como a gente ia implementar ele, era com um botão normalmente fechado. Então, como ele já era normalmente fechado na sua implementação real, a gente vai colocar ele aqui como um contato também normalmente aberto. Por que isso? Porque a hora que eu energizo o meu sistema, esse contato necessariamente já vai fechar em função do seu nível lógico que vai estar implementado lá na porta. Então aqui o endereço dele vai ser o nosso I0.1, seria a nossa segunda entrada, que é o nosso botão de desliga, ele é um contato NC. Após isso, nós temos nossos dois botões de liga, e eles estão como se fossem ligados em paralelo. Se nós analisarmos aqui no nosso diagrama, vocês perceberam que a gente já colocou esse contato e este. A gente vai colocar agora os dois botões de liga. Então, duas entradas. Vou pôr uma entrada aqui,
vou contar um espaço e vou pôr uma outra entrada aqui. Então, esse daqui seria o nosso I0.2, que seria o nosso liga, vou chamar liga 1, que vai ligar, que é um contato normalmente aberto, NO, ele vai ser responsável por ligar o motor em um sentido de rotação. E o endereço I3, que vai ser o nosso, que é I3, que vai ser o nosso liga 2, que vai ser um contato também NO, que vai ligar o motor para o nosso outro sentido de rotação. Esse botão de liga vai ser responsável por acionar o contator K1, então aqui a nossa saída Q0 referente ao contator K1, e esse liga 2 vai ser responsável por acionar o nosso contator K2, então é o nosso Q01, nossa segunda saída, é o nosso K2. Então aqui eu já faço essa conexão aqui, ó, já posso fazer essa conexão e aqui eu faço essa conexão. Então aqui eu já tenho, ó, no nosso diagrama, nosso contato NO do disjuntor motor, nosso botão de desliga, os nossos dois botões de liga e as nossas duas contatoras. Porém, a gente tem que fazer mais duas considerações. Nós temos os dois contatos de selo, que eles dependem do estado do nosso contator, e os nossos dois contatos de intertravamento. Então vamos fazer isso. Esses contatos vão ser contatos NO e NF, que são relacionados com o estado da nossa contatora. Então ele é um contato, por exemplo, o nosso contato de selo. Esse botão de liga é para ligar K1. Então aqui eu tenho que ter um contato de selo de K1. Então eu vou pôr um Q0, por isso ó, K1, K1, é o nosso contato de selo de K1. E aqui eu faço essa conexão. Da mesma forma, no caso de baixo aqui, eu coloco um novo contato aberto aqui e ele depende do estado de K2. Então esse vai ser um contato dependendo do K2. Da mesma forma, eu faço aqui e faço essa junção aqui. Então aqui agora se eu ligar eu apertar esse botão, eu vou permitir que o K1 feche, energize a nossa bobina. Esse contato vai fechar porque vai depender do estado da bobina. Eu posso retirar, por exemplo, o nosso botão, o dedo do nosso botão, que esse seria um botão de pulso, e o nosso contator continuaria ligado. Mas tem a questão dos nossos intertravamentos, que serão aqui dois contatos fechados. Aqui eu vou pôr um contato fechado e aqui eu vou pôr um contato fechado. Esse intertravamento para mim, é a relação entre as contatoras para elas nunca serem energizadas ao mesmo tempo. Então aqui eu vou pôr o endereço. Se nessa linha aqui eu ligo K1, eu não posso ligar K2. Então aqui é referente ao K2. Então, ó, como vocês podem ter percebido, apareceu o K2 aqui. Então no momento que eu aperto esse botão, eu aciono o K1 e eu necessariamente travo o K2. Da mesma forma, aqui eu vou pôr o Q0, que seria o nosso K1. Então se eu aperto esse botão, eu ligo o K2 e eu travo se fosse o nosso K1. Então vamos simular para ver como funcionaria isso. Antes de simular, vamos avaliar novamente a forma como a gente foi ligado o nosso CLP. Nas portas Q0 e Q1 a gente ligou as nossas duas saídas, são as nossas duas contatoras. Nas portas I0 até I3, I0, I1, I2 e I3, nós ligamos contato aberto do disjuntor motor, contato fechado nosso botão de desliga, contato aberto nossa botoeira de liga 1, contato aberto nossa botoeira de liga 2. Então, nosso diagrama LEDER já está implementado. Então vamos simular agora. Vem em comissionamento, iniciar o simulador e iniciar o controlador. Clico em OK e eu retorno aqui neste campo. Então nós temos aqui essa parte da nossa simulação. Vamos retornar aqui. Lembrem-se o seguinte, o disjuntor motor, esse contato aberto, ele vai depender do estado do nosso disjuntor motor. Aqui a gente já está considerando que a gente já está com o nosso disjuntor motor ligado. Então esse contato aqui vai estar fechado já. Necessariamente da porta I0 lá, nós já teremos então um nível lógico alto. Então já vou ter chegando nível de tensão aqui na porta I0. Ela já vai estar fechada automaticamente. Da mesma forma, o botão de desliga, ele é um contato normal fechado já. Então aqui quer dizer que no meu botão 1 também já vai estar, botão 1 também já vai estar com nível lógico alto, ele já vai estar fechado. Aí entra as duas questões. Os nossos botões de liga 1 e liga 2 são botões abertos. Então o que ocorre aqui? Se eu apertar no 2, seria o mesmo sentido de eu ir lá na prática e apertar a botoeira 2. Então apertei, eu liguei a minha contatora K1, eu posso vir aqui até soltar como se fosse o dedo do nosso botão 2, já que é um botão pulsante. Soltei o dedo do nosso botão, a nossa contatora K1 continuou acionado em função do contato de selo. Como vocês podem perceber, a gente vai testar o intertravamento agora.
Se eu apertar o botão 3, por exemplo, aqui, ó, que seria o nosso botão liga 2, ó, eu posso apertar, ó, que não vai acionar a nossa segunda contatora, o nosso K2. Por quê? Porque aqui nós temos esse contato fechado, que é o nosso intertravamento. A única forma de acionar esse K2 é desligando, apertando o botão de desliga, para aí então apertar o liga 2. Então vou fazer esse processo. Eu vou dar um pulso no botão de desliga, que é o botão 1, dando o pulso, ele desliga as nossas contatoras. Retornei, tirei o dedo do botão de desliga, né? E agora eu vou apertar o liga 2, que seria o nosso botão 3. Então, apertando ele, eu permito que o nível lógico alto chegue nessa porta, feche esse contato, energiza minha bobina, fecho o contato de selo, posso retirar o dedo do botão e o contato de selo ainda vai permanecer o nosso botão funcionando. Então, vocês perceberam que da mesma forma, se eu tentar energizar a contatora K1, apertando o botão 2, não irá energizar, porque eu tenho nosso intertravamento protegendo o nosso motor. Então essa foi a nossa partida direta implementada aqui no Soul Machinic Basic. Vocês compreenderam então que a gente aplicou então tanto o contato NO do nosso disjuntor motor, a nossa botoeira de desliga, nossa botoeira de liga, a nossa botoeira de liga. Então as nossas duas botoeiras de liga, uma para cada sentido, as nossas duas contatoras, um para cada sentido, e os nossos contatos auxiliares aqui, que no diagramas elétricos convencional seriam implementados aqui no estado físico, agora aqui estão sendo implementados na própria programação em ladder, o que então reduz questão de cabeamento, reduz todas as conexões elétricas lá na prática, sendo que todas as conexões estariam sendo realizadas diretamente ali no CLP, pensando na parte do comando do nosso sistema.